Olá pessoal, estamos novamente aí com o podcast Saúde em Pauta. Eu sou Leandro Serafim, sou médico cardiologista e um dos pensadores aqui desse podcast, que o objetivo é levar saúde de qualidade, informações de qualidade para o público que a gente chama leigo, né? Pessoas que não são da área de saúde e que têm interesse em sua saúde, em se cuidar. Porque eu sempre digo que infelizmente hoje a gente está vivendo um excesso de informação, e esse excesso de informação traz muita confusão e alguns profissionais com conflitos de interesse acabando trazendo uma série de confusões na mente das pessoas. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre tireoide e mais uma vez a gente está trazendo aqui no nosso podcast a doutora Tassiane Mega, que é médica endocrinologista, e assim eu sempre gosto de endossar, porque endocrinologia é uma área muito séria da saúde, da medicina, e que infelizmente vem sendo invadida por falsos especialistas. Então, um dos objetivos nossos aqui desse podcast é trazer informações de qualidade com médicos realmente especialistas e que já exercem na nossa sociedade essa função como endocrinologia e exerce de forma ética e de forma baseada em ciência, que é o que a gente gosta de falar. Então, queria que a doutora Tassiane se apresentasse novamente. Eu agradeço a segunda participação dela aqui, porque a gente sabe que no dia a dia, na correria, as pessoas se desprenderem um pouco de tempo, ainda mais médico, é sempre complicado, delicado. Então, doutora Tassi, obrigado novamente por ter vindo e se apresente para nossos queridos ouvintes que estejam ouvindo e nos vendo aí pelas redes sociais. Oi, Leandro. Oi, pessoal. Sou Tassiane Mega, sou endocrinologista aqui em Salvador, já há 12 anos, tá? Exerço aí essa linda especialidade que eu amo. Atendo também aqui presencial, atendo online vários pacientes e assim, a minha área de atuação maior é obesidade e doenças da tireoide. E aí hoje a gente vai esclarecer muitos mitos aí em relação às doenças da tireoide, porque tem muita informação boa, mas também tem muita informação que deixa a gente confuso, e a gente está aqui para esclarecer essas dúvidas. Doutora Tassi, tem uma coisa que, assim, eu digo que é uma das patologias endócrinas que mais chegam muito para nosso consultório de cardiologia e clínica, sem sombra de dúvidas, primeiro diabetes, e a segunda, isso daí, eu não tenho dúvida, que é a questão de doença de tireoide, né? E muita gente chega assim surpreso. Eu acho que talvez algumas pessoas, não sei se chegam nessa situação para você. E assim, doutor, eu tenho tireoide, quando a gente fala que tem alguma alteração. E aí, doutora Tassi, o que é essa tireoide? Explica aí um pouco para o nosso público, que todo mundo tem ou não tem, o que é? Que bicho é esse? Com certeza você tem tireoide, tá? Porque a tireoide é um órgão, né? Uma glândula fundamental para a gente sobreviver. A tireoide, ela controla o metabolismo, o funcionamento do coração, o funcionamento do cérebro, do fígado, tem várias funções. Então a gente precisa ter nossa tireoide, e ela deve estar aí com os hormônios em dia. Então, assim, a gente faz o exame e os pacientes realmente fazem essa dúvida: doutor, eu tenho um tireoide, é como se fosse um problema na tireoide, mas é engraçado que às vezes eles acham, tem tanta dúvida que às vezes, homem tem doença na tireoide? Tem, homem, mulher, criança, idoso, né? Todo mundo pode ter doença na tireoide. Explica aí, doutora Tassi, tireoide, onde é que fica, o que ela funciona, quais são os exames que a gente é necessário fazer, se já no exame físico a gente fala no olhar, olhando a pessoa, apalpando. Explica um pouco pro pessoal isso aí. Então, a tireoide é uma glândula que fica no pescoço, tá? Na região abaixo aqui do pomo de Adão, bem baixinho do pescoço, né? E ela tem um formato de uma borboleta. Ela tem um lado direito, um meio, um lado esquerdo da tireoide. E ela pode se movimentar, assim, quando a gente faz a deglutição. Quando a gente engole saliva, a gente pode visualizar a tireoide. Então, assim, o que a gente consegue observar da tireoide é quando ela está, assim, ao exame físico, quando a pessoa chega no consultório, é quando ela está muito aumentada de tamanho ou quando ela está com um nódulo mais evidente. Mas os problemas da função da tireoide, a gente só vai saber mesmo conversando com essa pessoa, né?
perguntando para ela alguns sintomas da tireoide que são inespecíficos, né? Que são sintomas de queda de cabelo, cansaço, ganho de peso, né? Ou perda de peso, no caso do hipertireoidismo, dificuldade de raciocínio, né? Alterações cardiológicas que a gente vai falar aí bastante hoje, né? Então, assim, a tireoide é uma doença, né? As doenças da tireoide, elas não chegam só para o endocrinologista, chega para o cardio, para o ginecologista, chega para o neurologista, chega para vários especialistas. É uma doença que uma condição, na verdade, né, que é multi, assim, disciplinar, acaba envolvendo vários órgãos, assim, as pessoas até se surpreendem, né? Mas, assim, minha tireoide está provocando tantas alterações. E dentre essas alterações da função da tireoide, né, eu acredito, assim, pelo menos que chega para mim no meu consultório privado e que a gente discute muito com outras especialidades, é a questão do hipotireoidismo, né? Uhum. E explique para a gente o que é o hipotireoidismo, quais são as consequências que esse mau funcionamento da tireoide pode provocar. Então, o hipotireoidismo é quando a tireoide ela não consegue produzir a quantidade suficiente de hormônio que o nosso corpo precisa. Então, ela produz uma baixa quantidade de hormônio. Então, dessa forma, o nosso organismo ele trabalha de uma forma que a gente fala mais lenta, né? O nosso metabolismo trabalha de uma forma mais lenta. Então, o coração fica com um batimento mais devagar. A pessoa também pode ter uma rigidez das artérias e pode aumentar aí a pressão. Vou falar dos cardiológicos, depois eu vou falar dos outros, tá? Aumentar o colesterol, o coração pode trabalhar de uma forma mais devagar, com mais dificuldade, aumentando o quadro de insuficiência cardíaca, né? A pessoa pode chegar no cardiologista com a sensação de cansaço, de fadiga, e aí ser um problema na tireoide. E pode acontecer outros sintomas, como, né, alteração da memória, né, pele muito seca, queda de cabelo, indisposição, intestino preso. São os principais sintomas aí do hipotireoidismo. Mulheres, principalmente as mulheres na idade fértil, pode ter alterações menstruais, pode ter atraso menstrual, dificuldade de engravidar, tá? É interessante essa questão do hipotireoidismo que uma certa, né, tem vários casos assim que a gente chama atenção, mas um caso me chamou a atenção nos últimos anos de um paciente que eu acompanhei que ele chegou com uma frequência, né, um batimento bastante lento, já com bloqueio avançado com indicação de marca-passo. E aí ele era morador da zona rural, não fazia um acompanhamento assim, clínico. Aí na investigação a gente precisa pedir os hormônios de tireoide e ele estava com hipotireoidismo severo. E aí a gente iniciou o tratamento e caminhou para endócrino e a gente tirou um paciente do marca-passo, né? Como você falou. Pensa. É uma doença que é uma alteração relativamente, potencialmente, que pode acontecer inclusive coma, não é isso? E o hipotireoidismo, né? Explique um pouquinho aí pra gente. Casos graves de hipotireoidismo, pode né? entrar em coma, pode acumular um líquido no coração, que a gente chama de derrame pericárdico, né? E pode acontecer esses casos de uma arritmia grave, igual essa, né, do paciente de Leandro teve, né? Que o coração fica bastante lento. Casos, assim, de colesterol de difícil controle. A paciente, assim, que está com um esquecimento grande, assim, das pessoas acharem que tem algum tipo de demência mesmo, tá? Num quadro de hipotireoidismo mais grave. Esses dias eu atendi um paciente com hipotireoidismo grave que ele veio também do cardiologista. E ele estava, assim, com a cognição tão prejudicada que ele parecia, assim, que estava, assim, dopado. A gente deu o hormônio da tireoide para ele e ele agora tá bem. A esposa dele falou, nossa, ele é outra pessoa, né? Então, como a falta do hormônio faz diferença e esse controle desse hormônio, quando ele tá bom, né, faz diferença na vida em geral da pessoa, né? Vamos explorar bem, a gente vai falar sobre esses outros temas da tireoide, mas assim, eu queria focar um pouco agora sobre realmente o hipotireoidismo, porque existe, doutora Tassi, como eu comecei, no podcast falando, muita confusão de médicos ditos que são endocrinologistas e começam eu digo assim,
fazer diagnóstico, a gente chama overdiagnoses, né? O diagnóstico excessivo Uhum. de necessidade de reposição de hormônio de tireoide. O que que você tem a falar sobre isso daí, sobre esse excesso também, né? A gente sabe que É. precisa repor. O hormônio da tireoide, ele deve ser dado para quem tem alterações na tireoide, porque os sintomas da tireoide são muito inespecíficos. Ah, não, tô tendo queda de cabelo, né? Tô tendo indisposição, tô tendo fadiga. Se você faz a dosagem do hormônio e a dosagem do hormônio está normal, isso não é da tireoide. Precisa ser investigado outra coisa. Então, assim, vai ser da tireoide se houver alteração no exame da tireoide. Mas a gente não pode atribuir esses sintomas inespecíficos a tratar pessoas que têm a função da tireoide normal com hormônio, porque isso sim é prejudicial. O excesso de tratamento é prejudicial. E como a gente vai diagnosticar, eu digo assim, ambulatorialmente, né? Nós iremos pedir, claro, já o painel normal dos exames de laboratório que a gente chama de rotina, que a gente fala hemograma, função renal, fígado, colesterol, perfil glicêmico. E qual é o exame de laboratório que a gente identifica para ver se tem distúrbio da tireoide, em especial o hipotireoidismo? Qual é a classificação para que o nosso público entenda como se classifica a partir de tal valor é considerado o hipotireoidismo? E quais são os pontos que a gente diz assim, não, a partir de agora eu devo tratar se o exame tiver X, Y, Z e aqui eu vou aguardar. Uhum. Então, o TSH é o exame que a gente pede, TSH e T4 livre são os principais exames da tireoide. Quando o TSH está acima de 10, a gente chama hipotireoidismo franco, tá? Então, aí não tem dúvida, você tem que tratar, tá? O hipotireoidismo, que a gente chama de subclínico, ele é de 4,5, o valor do TSH, a 10. Por que a gente chama de hipotireoidismo subclínico? Porque esse TSH, esse hormônio que estimula a tireoide, ele pode vir alterado, tá? No hipotireoidismo subclínico. E os hormônios da tireoide mesmo, que é o T4 e o T3, eles podem ainda vir normais. Então, nessa faixa de 4,5 e 10, a gente pode investigar os pacientes para ver se eles têm sintomas que podem ser atribuídos à tireoide, como esse cansaço, queda de cabelo e tudo. Se o paciente tiver sintomas compatíveis, né, se for uma mulher que deseja engravidar e tudo, a gente pode, né, fazer o tratamento nessa faixa etária. Então, a gente não trata abaixo, o TSH abaixo de 4,5 com pessoas com a função tiroidiana normal. E também a gente pode pedir os anticorpos para fazer a avaliação da doença da tireoide, né? A doença da tireoide, o hipotireoidismo, a principal causa dele é uma doença autoimune chamada tireoidite de Hashimoto. E nessa tireoidite de Hashimoto, esses anticorpos da tireoide, eles podem vir aumentados. E aí é uma outra forma para a gente fazer o diagnóstico do hipotireoidismo e da causa do hipotireoidismo, e na grande parte é essa tireoidite de Hashimoto. Tem uma informação aí que fica muito em rede social e como falei, alguns falsos endocrinologistas dispersando alguns boatos e etc. É o tal do T3 reverso, né? Uhum. Aí fale aqui um pouco, pessoal, o que é esse T3 reverso, qual é a necessidade de aplicação dele, porque a gente vê até pedindo, acrescentando, na verdade, assim, fórmulas para tireoide, além da reposição que a gente sabe que já tem validação científica. Uhum. A gente não utiliza T3 reverso para pedir em 98% dos casos nos nossos pacientes. A gente só pede T3 reverso se a gente tiver alguma indicação de dificuldade de conversão do T4 para T3. Isso é raríssimo, então a gente não fica pedindo esses exames. A gente está pedindo um exame sem sentido se a gente fazer essa avaliação de T3 reverso para todo mundo. Não é um exame que a gente pede de rotina, tá? É exame para exceção dos casos, no caso da pessoa ter algum tipo de resistência de algum hormônio tiroidiano, que é uma condição bem rara, tá? Tem uma condição que na cardiologia ela é muito comum,
que é o uso de um antiarrítmico, né? Que é o amiodarona, né? A amiodarona, apesar de ser já um antiarrítmico bem antigo, mas aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem um arsenal terapêutico de antiarrítmico mais reduzido do que países fora, do que outros países, né? Fora do Brasil existem várias outras oportunidades de antiarrítmico que infelizmente aqui não tem. E a gente acaba usando muito a amiodarona para arritmias cardíacas em pacientes já cardiopatas, porque é onde se aplica mais, assim, pacientes que têm alteração, já coração inchado, valvulopatia, enfim. E esse é o antiarrítmico que a gente consegue usar, porque os outros é meio que proibido que a gente use, né, em condições de pacientes com cardiopatia estrutural. Só que a gente sabe que, assim, esse remédio altera a tireoide, né? Uhum. E é necessário que a gente mantenha o uso e em conjunto com acompanhamento com endocrinologia. Você tem visto, assim, tem chegado para você as situações, porque é um medicamento que a gente usa bastante, ainda a gente precisa usar, como eu disse, por falta de outros aqui no Brasil. Ô, Leandro, aquele caso que eu estava conversando no início, que veio no cardiologista, era um paciente em uso de amiodarona, viu? Então, assim, é uma medicação que tem um excesso de iodo muito grande e isso pode comprometer o funcionamento da tireoide e pode, no caso, na grande maioria dos pacientes, assim, quando acontece a doença, ocasionar um hipotireoidismo, tá? Nos pacientes que estão em uso de amiodarona e entram em hipotireoidismo, a gente trata o hipotireoidismo e mantém a amiodarona. É lógico que depois de um tempo a gente pode conversar com o cardiologista para ver se existe uma possibilidade de mudança da droga, né, da amiodarona. Mas a gente faz o tratamento associado. Esse paciente específico, ele está fazendo tratamento com a amiodarona e está fazendo tratamento do hipotireoidismo comigo e está super bem controlado. Mas é uma condição que a gente vê com frequência, E né? tem que ficar É. bastante atento, né? E porque assim, eu Uhum. digo porque é uma droga que se instituiu muito no Brasil e eu vejo no dia a dia que é até um abuso, ou seja, a gente tem a oportunidade de usar outros medicamentos e acabam indo para a amiodarona, como você falou, causando efeito até grave, né? Na questão da tireoide. Tem uma coisa também que a gente percebe muito no hipertireoidismo, é a questão de é, o ganho de peso, né? E as pessoas sempre falam assim: ah, eu tenho tireoide, eu sei que a obesidade não é por si só uma disfunção da tireoide, mas eu queria que você comentasse também um pouquinho sobre a questão desse possibilidade de ganho de peso com a disfunção da tireoide, nesse caso a gente falando sobre o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo, ele pode levar a um leve ganho de peso, mas não é um ganho de gordura. Geralmente é um ganho de líquido, tá? Então, a pessoa ganha, né, num hipotireoidismo franco, não é num hipotireoidismo leve, não. Em torno aí de uns 3 líquidos né, 3 quilos aí de líquido. Então, assim, você não tem uma pessoa ganhando 10, 20, 30 quilos por causa de hipotireoidismo, tá? É lógico que é importante a gente estar com os nossos hormônios em dia e o hipotireoidismo pode favorecer um comportamento que pode levar à obesidade, né? A pessoa ficar mais cansada, mais indisposta, com raciocínio mais lento, mais fadigada a alguns esforços. Então, isso pode favorecer a pessoa ter um comportamento assim que vai ser mais sedentário e isso favorecer ela ganhar peso, mas não vai ser uma causa de obesidade. Então, a gente sempre quer buscar assim na obesidade, não, é porque eu tenho doença na tireoide. Não, não é por isso não, tá? A obesidade é uma doença complexa que tem vários fatores, né, genéticos, né, ambientais, alimentação, estresse, atividade física, sono envolvido. A tireoide pode participar de um aspecto muito pequeno, mas não ser a causa da obesidade. E o tratamento que a gente deve. Então, assim, como você disse, acima de 10 é um hipotireoidismo. Está Franco. documentado franco, né? Então, isso daí precisa fazer um acompanhamento e etc. E instituir alguma terapêutica que a gente fala, repor esse hormônio que está em falta, como você explicou, provocado pela causa mais comum, que seria o anticorpo, né? Contra a tireoidite. E como é que a gente
trata? Como é que trata e se usa, né? Porque muitas vezes eu acompanho a pacientes com hipotireoidismo, no exame de rotina a gente pede e vê que ele está fora das faixas, às vezes você pergunta como é que você está tomando um remédio e ele nem sempre foi assim, se foi ensinado, às vezes esquece, também tem isso, né? Às vezes esquece como toma. E como é o tratamento do hipotireoidismo? O tratamento do hipotireoidismo é repondo o hormônio da tireoide na forma do T4, que chama levotiroxina. E como o Leandro falou, a gente vê o uso muito errado da levotiroxina, tá? Então, o hormônio da tireoide tem que ser tomado em jejum, né? 30 minutos antes do café da manhã, sem nada, sem outro remédio junto, sem nenhum tipo de alimento, porque isso dificulta a absorção do hormônio da tireoide. Então, a gente fez uma pesquisa, né? Já temos dados aqui no Brasil que 60% dos pacientes com hipotireoidismo não estão bem controlados. E eles tomam o remédio em jejum, só que eles esquecem de tomar, eles tomam com outro remédio, eles mangueiam um pouco os 30 minutinhos, né? Toma, às vezes como é uma doença que não dá, você tomar um dia não vai te dar um sintoma imediato, aí não, né? Na correria diminui esses 30 minutos, então isso daí faz com que a gente pegue essas alterações no consultório. A pessoa está tomando remédio, mas a eficácia do remédio está deixando a desejar. Então, tudo isso a gente tem que olhar, porque muitos pacientes tomam remédio, mas não estão bem controlados do jeito que deveriam por o mau uso do remédio. Também tem outras condições que dificultam o funcionamento desse hormônio da tireoide, como alguns outros remédios, inibidores de bomba de prótons, tipo omeprazol, né? Intolerância à lactose, outras, né, intolerâncias gastrointestinais também prejudicam a absorção do hormônio da tireoide. Uso de outras vitaminas próximas ao hormônio da tireoide, né? Às vezes a pessoa toma o hormônio e depois toma um polivitamínico, cálcio, ferro, isso pode dificultar a absorção próxima, né, do hormônio da tireoide. E é importante também, existem vitaminas que são importantes para a tireoide, além do hormônio da tireoide, vitamina D, ferro, selênio, tá? É importante, vitamina B12. Isso daí vai ajudar a nossa tireoide a produzir o hormônio do jeito que ela precisa produzir. Na cardiologia, como muitas vezes, assim, infelizmente, a gente tem uma polifarmácia, né? Porque o Hum. paciente tem que tratar a hipertensão, às Uhum. vezes também tem os medicamentos do diabetes, tem medicamento colesterol, tem doença aterosclerótica coronariana, enfim. E aí, às vezes, assim, tem medicamento que é necessário de manhã e de noite e ele acaba pegando tudo junto com o da tireoide, tomando, né? E interferindo isso na, na, na absorção. Eu ouvi uma vez, aí eu queria até que você... É uma dúvida até minha mesmo. Se existe uma possibilidade de tomar num jejum da noite, né? Assim, tomar... A pessoa está em um jejum, por exemplo, como mais cedo, aí dorme mais tarde, antes de dormir. Existe essa possibilidade de tomar o hormônio da tireoide, o remédio à noite, no jejum? Existe a possibilidade e existe também a possibilidade da pessoa ter esquecido. Ai, tomei café, esqueci. O que eu faço? Ela vai tomar 2 horas antes da próxima refeição, né? Então tem essa possibilidade também. É lógico que você tem que manter uma constância, né? Porque, por exemplo, você toma um dia em jejum, um dia de noite, um dia você esquece, né? Isso daí vai acabar interferindo na dosagem do hormônio, né? Porque o funcionamento do hormônio que a gente toma seria 24 horas. Então, é bom a gente ter uma rotina, assim, de horário. Mas tem essa opção. Tem gente que tem essa dificuldade de manhã e a gente pode passar, em alguns casos, o hormônio para a noite. Mas não é para você passar sem orientação médica, tá? Sempre com orientação médica de preferência, né? Nunca fazer de cabeça. Tem paciente que muda da cabeça dele mesmo e acaba isso não dando muito certo. Existe toda uma ciência no comprimido, na absorção, sempre costumo dizer isso. Aí até às vezes a qualidade do comprimido interfere, não é verdade? Às vezes a gente percebe, não sei se você, por exemplo, na cardiologia tem muito isso assim, por exemplo, losartana, medicamentos outros que tem certos laboratórios que a gente já sabe que não faz o efeito igual a um
um genérico de marca ou até mesmo de uma referência na tireoide, acho que com certeza deve ter isso também. Tem. Hormônio não dá pra gente ficar mudando de marca. Ah, mas é a mesma coisa. Não, não é a mesma coisa. Porque às vezes você tá bem controlado com aquela marca, com aquela dose, e quando você muda de marca, não é a mesma coisa. Ainda mais que o hormônio da tireoide, a dosagem é em microgramas, é uma dosagem muito, muito, muito peculiar. Então, assim, qualquer diferença, a gente tem várias doses de hormônio tiroidiano, né? Então, qualquer diferença de marca já pode fazer diferença. Então, mantenha a mesma marca e principalmente o uso correto. O uso correto é importantíssimo para você controlar os sintomas, porque isso também é uma queixa. Ah, doutora, eu tomo remédio da tireoide, mas eu ainda sinto todos os sintomas. Mas uma das primeiras coisas que a gente precisa avaliar é se essa tomada do remédio e se essa dose está adequada para você. Então, o hipotireoidismo a gente viu que é extremamente importante, podendo levar a situações potencialmente graves, né? E a gente tem que ficar sempre atento. E vamos passar para outra função da tireoide. E aí eu vou lembrar de 2 casos, assim, bem que eu tive nos 2 últimos anos. Um foi durante a pandemia, de uma paciente que chegou com um quadro de uma insuficiência cardíaca direita e uma hipertensão provocada por uma hipertensão pulmonar severa. E aí naquela questão de Covid, etc, que dava trombose pulmonar, em caso suspeito que poderia ter feito uma trombose pulmonar e ficado com com alguma sequela e etc. A gente tratou para insuficiência cardíaca, ela ficou muito, muito ruim da insuficiência cardíaca direita, por um quadro de hipertensão pulmonar, e dentro das coisas que viu, ela tinha um quadro de hipertireoidismo, que é a função. E assim, foi um caso bem emblemático, porque assim, eu acabei discutindo informalmente em uma mesa no congresso de cardiologia, um congresso mundial de cardiologia que teve aqui no Brasil, e assim, um centro universitário tinha alguns casos dessa condição que para mim chamou muita atenção. E outro paciente que fazia uso de amiodarona teve um quadro de um hipertireoidismo. A gente sabe que é mais comum o hipo, mas teve uma tireoidite assim violenta. Isso tem muitos anos, assim, acho que tem uns 10 anos esse paciente que eu acompanhei. Ele até faleceu por questões cardíacas, é um paciente cardíaco já bem complicado. E teve também essa questão do medicamento causando hipertireoidismo, né? Então agora eu queria que você falasse também dessa condição que a tireoide mexe com o corpo todo, que é o hipertireoidismo, que é o que essa sigla representa e o que a tireoide está aí nessa bagunça provocada pelo esse hipertireoidismo. Então, o hipotireoidismo a gente viu que é o funcionamento baixo da tireoide. A tireoide produz pouco hormônio, já o hipo ela produz excesso de hormônio da tireoide, tá? E o excesso de hormônio da tireoide, ele vai estimular o nosso metabolismo em vários aspectos. Por exemplo, da parte do coração. A pessoa vai ficar com o coração bastante acelerado, pode ter arritmias, né, que é o batimento anormal do coração. Uma delas chama fibrilação atrial, que é uma condição grave. Então, assim, as doenças da tireoide, elas podem se complicar, né, a situações graves do ponto de vista cardiológico. E, por exemplo, essa fibrilação pode soltar um trombo, né, igual aconteceu aí. A pessoa tem um AVC, né, uma condição gravíssima, né. Então, os pacientes com hipertireoidismo podem ter essas alterações no coração, pode ter pressão alta por causa do hipertireoidismo, né? Hipertireoidismo também pode dar essa condição. Pode ter alterações também, né, de colesterol, que pode acontecer nesses pacientes. E até quadros de insuficiência cardíaca, tá? Porque o coração ele bate muito rápido e ele fica muito forte, né, para bater, ele usa muita força e acaba, né, sobrecarregando o coração. Fora essas condições, o hipertireoidismo ele pode dar um quadro de emagrecimento rápido, tá? De agitação, de tremores nas mãos, sudorese, o calor excessivo, tá? Que é uma característica bem importante. Então, o hipertireoidismo, ele é muito sintomático. Diferente do hipo, que os sintomas são mais brandos, o hiper, a pessoa começa a ter e já vê, opa, isso aqui tá estranho.
E eu acho que é pelo hiper que a maioria deve procurar o cardiologista, porque a pessoa fica. Os sintomas cardíacos são bem, né, importantes. Ela fala: não, tô passando mal do coração, tô tendo alguma coisa do coração. Eu acho que vocês pegam o hipertireoidismo primeiro que a gente, viu? É verdade, os casos, assim, os últimos que teve de hipotireoidismo era sempre uma arritmia, né? Você falou É, fibrilação atrial, foi um caso de é. fibrilação atrial em uma paciente de uns 50 e poucos anos, uma jovem que chegou com uma frequência cardíaca de 140, taquicardia sinusal, passando muito mal, aquela questão, né? Perda de peso, mal-estar, coração acelerado. E aí, aí depois a gente vai abordar sobre isso daí, como eu faço o POX, né, que é o exame ali à beira do leito, e assim, por prática, eu sempre dou uma olhada na característica da tireoide pelo ultrassom, e aí a gente vê já a tireoidite, a pessoa com o olho esbugalado, exoftalmia e etc. Mas assim, é um quadro bem florido, né, a hipertireoidismo, O assim. hipertireoidismo. Eu falo, é difícil ficar com esses sintomas em casa Sim, achando que não é nada, sim. né? E como é que a gente diagnostica também esse hipertireoidismo? Por exemplo, você está chegou lá, um paciente, perda de peso, coração acelerado, passando muito mal-estar. E interessante que às vezes até se confunde com sintomas de menopausa, porque sente calor, sente que não está se sentindo bem. Isso. E aí como você disse, no hipotireoidismo a gente pede os exames de sangue de laboratório. E agora, nesse caso, quais os exames que a gente tem que pedir? E a intervenção, que eu acho que precisa ser até mais célere, né? Essa intervenção. Com certeza. Então, no hipertireoidismo, a gente também faz o exame físico, né, do paciente. Ele geralmente está aí, né, a gente põe ele para levantar assim as mãos e ele tem esse tremor, né? É uma característica do hipertireoidismo. Quanto os batimentos do coração estão acelerados, né? No hipertireoidismo, geralmente a tireoide está aumentada de tamanho, então a gente vê, a gente chama de bócio, né, o aumento da tireoide. Mas o exame laboratorial mesmo para a gente avaliar o hipertireoidismo é o TSH, o T4 e o T3, né? O TSH no hipotireoidismo, ele está suprimido, ele está abaixo do valor de referência, tá? Porque esse hormônio que estimula a tireoide tem que parar de estimular a tireoide, porque a tireoide já está produzindo hormônio demais. Então, ele fica suprimido e os hormônios da tireoide mesmo, o T3 e o T4 livre, ficam acima do valor de referência. Então, é um quadro de, assim, hiperestímulo da tireoide, né? Hiperestímulo. E a causa também seria a inflamação da tireoide, a causa mais comum? A principal causa é uma doença da tireoide que é diferente do hipotireoidismo, mas também é uma doença autoimune, que se chama doença de Graves, tá? Essa doença ela também tem uma alteração ocular que pode acontecer nesses pacientes, então ela pode dar uma protusão ocular, que a gente chama de exoftalmia. Então também existem nódulos também na tireoide que pode produzir hormônios de forma excessiva. Mas a principal causa é essa doença de Graves. As tireoidites que a gente falou, elas também podem dar quadro de hipertireoidismo. Mas, assim, são a minoria dos casos. E o tratamento? Geralmente se faz como esse tratamento? É com hormônio? É o quê? O tratamento é feito com uma medicação, tá? Que bloqueia os hormônios da tireoide na maioria das vezes, tá? Popularmente a gente chama de tapazol e a gente vai controlando a quantidade desse remédio. Existe uma medicação também que ajuda a melhorar os sintomas que a gente fala da tireoide, que é esses tremores, a palpitação. Então, a gente dá uma medicação que acaba diminuindo esses batimentos, esse desconforto, até a função da tireoide estar mais sob controle. Existem também outras terapêuticas que são menos comuns, que é o iodo radioativo, que a gente faz em alguns casos quando o paciente não está respondendo à medicação ou quando tem alguma contraindicação, e a própria cirurgia da tireoide em alguns casos bem específicos. Outra questão é que no hipotireoidismo, às vezes, fazem essa pergunta para mim no Instagram: o hipotireoidismo não se trata fazendo cirurgia da tireoide, tá? Porque não vai adiantar nada, né? É, As doenças da tireoide mexem bastante com todo, como a gente vem pontuando aqui, com todo no corpo.
E existe também uns mitos aí, que aí você vai dizer se é mito Hum, ou não. Que a hum. pessoa fala, doutor, minha unha tá quebradiça, meu cabelo tá caindo, minha pele tá ressecada, acho que tem problema de tireoide. É isso? Tem alguma relação? É uma necessidade de buscar? Inclusive, o próximo podcast a gente vai falar um pouquinho até sobre essa questão de estética e cabelo, etc., com uma colega nossa. Mas existe alguma relação sobre doenças da tireoide, unha, cabelo e pele? Existe, tá? Então, o hipertireoidismo ele pode dar uma sudorese excessiva, uma oleosidade na pele, quedas de cabelo, tá? Então, pele quente, né? A pessoa fica com a temperatura corpórea mais quente. O hipotireoidismo é o contrário, né? Fica com a pele seca, mais fria, também dá um cabelo mais ressecado, queda de cabelo, queda de pelos corporais. Então, isso pode acontecer. Mas, assim, é o que a gente está falando. Não é porque você está com queda de cabelo que você tem doença na tireoide, porque os sintomas da tireoide são muito inespecíficos. Essas alterações podem ser por vários fatores, né? Por fatores mesmo da pele, por falta de vitaminas e tudo. Então, a gente precisa de uma avaliação. Então, se você fez uma avaliação e seus hormônios da tireoide estão normais, esses sintomas é atribuído a outra causa, não é a doença da tireoide, tá? Importante, né? Que às vezes É. as pessoas até podem estar com muita queda de cabelo. Como eu falei, vou até debater isso em outros podcasts. Pode ser várias situações, inclusive doença autoimune, acaba a tireoide, coitado, entrando no bolo aí. Outra condição que eu vejo muito comum no consultório cardiológico, e também eu acabo vendo porque eu faço exame de Doppler das carótidas e a tireoide fica ali do lado, a gente acaba. Eu acabei tendo uma pequena experiência nesses tantos anos aí trabalhando, fazendo Doppler de carótidas nos pacientes, que é alteração tanto física da tireoide, que a gente vê assim, não, isso aqui parece uma tireoidite, eu não faço exame de ultrassom de tireoide, mas eu vejo isso aí todos os dias no consultório, e são os nódulos, né? Os nódulos tireoidianos, que é uma condição também bem prevalente que a gente vê na sociedade. Inclusive, eu tenho nódulo de tireoide, já fiz punção. E eu queria que você desmistificasse um pouquinho, explicasse para as pessoas o que é o nódulo na tireoide, se todo nódulo na tireoide é câncer e quando é que deve ser, quando é e como deve fazer esse acompanhamento sobre nódulo na tireoide. Então, os nódulos na tireoide são muito comuns na população. Cerca de 20% da população tem nódulo, tá? Então, se a gente pegar 5 pessoas, né, numa sala, a gente, pelo menos uma vai ter nódulo na tireoide. É uma condição bem frequente. E os nódulos na tireoide são de aspectos geralmente benignos. Então, assim, 90% dos nódulos na tireoide são benignos e 10% são malignos. Então, assim, a gente não faz função de todo o nódulo da tireoide, a gente só faz função de nódulos que têm algum aspecto de malignidade, tá? Então, pelo tamanho, nódulos maiores de 1,5 cm, ou que tem alguma característica mais importante, uma calcificação, um nódulo irregular. Mesmo assim, tem pessoas que têm vários nódulos, a gente, no caso, indica a punção apenas se o nódulo tiver essa característica aí que a gente considera suspeita. Vamos tirar todas as tireoides, né? Fazer cirurgia de todo mundo que tem nódulo na tireoide. Não, não é assim também não, tá? A gente só tira a tireoide, só faz, né, a cirurgia para ressecção da tireoide se a gente tiver uma necessidade pontual, que no caso é um câncer de tireoide ou um bócio muito volumoso, sabe? Um nódulo grande, acima de 4,5 cm, porque a gente está vendo aqui quanto que a tireoide é importante. Então a gente não vai tirar a tireoide à toa. Doutora Tássia, queria que você falasse um pouco para as pessoas, assim, quando chega na condição de fazer a punção, né? Porque as pessoas têm, às vezes, muito medo de puncionar, assim, vai furar meu pescoço, etc e tal. O que é essa punção, né, da tireoide? Quando é indicado? A necessidade dessa punção, que é como se fosse uma biópsia, né, da tireoide. A punção da tireoide, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai fazer ultrassom do pescoço. E eu falo que vai fazer estilo um exame de sangue. A gente vai colocar uma agulha e vai tirar um fragmento desse nódulo, tá? Para a gente estudar se esse nódulo tem alguma característica de malignidade. Então, é um exame bem simples. Geralmente a gente nem anestesia, né? Eles põem um gelinho e faz a punção, porque é uma dor de um exame de sangue.
E aí a gente consegue avaliar esse nódulo e acompanhar. Se esse nódulo se mantiver, né, se der benigno na punção e se mantiver com as mesmas características, a gente não fica puncionando esse nódulo todo ano, várias vezes, não. A gente só punciona o nódulo se tiver alguma mudança desse aspecto. É um procedimento simples. É lógico que assusta, nódulo, né, punção, mas é um procedimento simples que a pessoa vai embora para casa na mesma hora, sabe? E que a gente tem bastante segurança para a gente avaliar por inteiro esse nódulo. A gente, como você bem enfatizou, é extremamente importante a tireoide, a gente não vai indicar a retirada da tireoide sempre, né? E para todos, ou funcionando demais, funcionando de menos. Mas quando é que está indicado a cirurgia de tireoide, né? Que a gente chama que tirar a tireoide inteira, tirar parte da tireoide. Quais são essas indicações hoje? Então, as indicações, assim, o diagnóstico de câncer de tireoide aí comprovado pela punção, tá? Então, não adianta ter um aspecto no ultrassom, tem que ser uma comprovação, tá? Então, nódulos maiores de 4,5 centímetros e bócios muito volumosos. São tireoide, né? Quando ela está aumentada de tamanho, ela pode comprimir a parte da respiração, a traqueia, o esôfago, ou ela pode descer aqui para a região do tórax, que a gente chama de bócio mergulhante. Nessas situações, assim, a gente faz a indicação da retirada da tireoide. E casos muito específicos aí de hipertireoidismo, tá? Aí você disse assim um pouquinho, explica um pouco melhor o que é esse bócio para o público que a gente acompanha. O que é um bócio? Bócio é bom falar porque assim, bócio, muita gente conhece esse termo, né? Bócio é igual ao aumento da tireoide. Então, praticamente muitas doenças podem causar aumento da tireoide. O hipotireoidismo, que a gente começou a falar, o hipertireoidismo, né? Nódulos na tireoide pode aumentar a tireoide. A própria tireoidite pode aumentar a tireoide no início da tireoide, né? No início da doença. Então, a tireoide, o bócio é o aumento da tireoide por diversas patologias, né? E a gente precisa avaliar qual que é. Então, se você tem um aumento da tireoide, às vezes é visível, né? Às vezes chega um paciente e o acompanhante dele, eu já olho assim, o acompanhante está com a tireoide aumentada. Então, assim, se você perceber um aumento dessa região que a gente falou aqui da tireoide, né? Que é essa região abaixo do pomo de Adão, é interessante fazer uma avaliação, porque pode ter uma doença. Antes da implementação do sal iodado, a grande parte eu me lembro que eu sou do interior da Bahia e me lembro que tinha muita gente assim lá na minha cidade com esse bócio, né? Que era a falta do consumo de iodo e aquela papadona, assim, um bócio saltando assim à frente chamava bastante atenção. E depois que hoje, graças a Deus, assim, a medicina evoluiu, o tratamento, saúde também populacional, pública, né? Deu bastante conforto para esse tipo de pessoa, mas bócio realmente chamava muita atenção. Hoje a gente, aqueles grandões, acho que tem diminuído bastante, né? Assim, no dia a dia. Tem diminuído bastante. A gente pescoço imenso. A gente encontra ainda, mas assim, com uma proporção muito menor do que já foi. E a gente sabe, uma medida simples, né, como colocar, né, adicionar iodo no sal de cozinha, já diminuiu bastante aí a porcentagem de bócio. E a gente mora, foi bom você falar sobre isso, Leandro, a gente mora numa região que a gente tem excesso de iodo e a gente não tem necessidade de suplementar iodo na forma de Lugol ou de vitaminas para quem tem doença na tireoide, tá? Senão o excesso de iodo também dá prejuízos para a tireoide. Isso é importante porque com essa moda agora aqui de tudo, dos falsos endocrinologistas criando falsas necessidades, né? Uhum. A gente vê muita fórmula para perda de peso e ansiedade com hormônios de tireoidianos. Não é, doutora Tassi? Você tem visto esses, a gente fala que é uma iatrogenia, né? Uma iatrogenia, você tratar uma condição que a pessoa não tem e não necessita, e aí trazendo distúrbios, inclusive hormonais. Uhum. Isso tem acontecido muito. Então, assim, pessoas que não têm assim habilidade no tratamento, né, da perda de peso, da obesidade, estão colocando em fórmulas o hormônio tireoidiano, né, principalmente o T3.
é um hormônio que já vem muito ativo. Então, não tem indicação da gente passar hormônio tiroidiano para perdas de peso ou para nenhuma outra indicação que não seja aí o tratamento da doença da tireoide, para aumentar o metabolismo para a pessoa emagrecer. Então, isso não é seguro, não tem indicação, né, da gente fazer o uso dos hormônios para esse tipo de prática. Essa semana, esses dias aí, eu fiz uma avaliação cardiovascular em um jovem que procurou um desses falsos profetas, aí, falsos profissionais na endocrinologia para tratar um sobrepeso, não era nem uma obesidade que ele estava. E aí, dentre outras, tinha hormônio tireoide, a testosterona, e ele sem hipogonadismo, sem baixa testosterona. Aí eu expliquei, peguei assim para ele assim, você é jovem, né? Ele estava junto com a noiva. Explicaram para você que ao você repor a sua testosterona, a testosterona por fora, a sua vai deixar de produzir, você pode ficar sem produção de espermatozoide, sem filho. Ele tomou assim um susto, porque ninguém explicou com essas fórmulas mágicas de performance, né? E eu digo o seguinte, diferentemente de outras situações, por exemplo, você usar um medicamento da pressão, quando você, às vezes acontece, o paciente usar medicamento para pressão que não precisa, tem um quadro de pressão baixa, mas quando você retira 2, 3 dias, ele tá de novo legal. Mas hormônio é complicado, né, doutora? Tá? Você mexer com hormônio, colocar hormônio que a pessoa não precisa, não é assim simples, né? Com certeza não. Então, assim, é o caso da testosterona também, que está sendo usada muito para fins estéticos, para performance, para emagrecimento. Outros hormônios anabolizantes, oxandrolona, né, gestrinona. E o próprio hormônio da tireoide, que a gente já falou. Então, todos esses hormônios, eles, né, com um mau uso, eles dão problemas de saúde. Você também já deve ter pego no consultório pacientes que usam essas fórmulas de emagrecer para aumentar o metabolismo com T3 e tiveram arritmias no coração, quadros de ansiedade, né? Até quadros de fibrilação atrial, que é essa arritmia mais séria que a gente falou. Então, assim, não dá para ficar usando isso não é natural, tá entendendo? E dá essa impressão de que é natural. Não, hormônio não é natural, tá? Hormônio é algo que mexe com o nosso organismo todo. E tirar, assim, não vai reverter. E o pior, essas pessoas, né, passam os hormônios de uma forma, né, sem indicação, e elas não explicam, igual o Leandro falou, as consequências. Então, a pessoa só vê os benefícios do hormônio, não vê aí o que o hormônio pode causar. Aí quem vê vai ser, no caso, eu e o Leandro. A gente conserta os erros, né? Porque ninguém quer consertar erro, né? Quais são, assim, a gente falou sobre hipotireoidismo, hipertireoidismo, nódulo na tireoide. E quando existe, por exemplo, na sociedade, quais são as pessoas que têm mais riscos de problema de tireoide? Ou se todo mundo pode ter, onde inicia o rastreio de doenças da tireoide? Onde e quando, né? Então, assim, a gente não pede função tiroidiana para todo mundo, tá? Nem ultrassom de tireoide para todo mundo, porque senão a gente vai dar diagnósticos, né? Vai fazer diagnósticos que não tem necessidade, né? Assim, a gente vai fazer hiperdiagnósticos. Então, assim, a gente faz ultrassom para quem tem histórico familiar de doença na tireoide, quem já fez alguma cirurgia no pescoço, quem já tomou alguma radiação no pescoço, quem usa algum remédio, igual o Leandro falou, que pode ter potencial de prejuízo na tireoide, como, né, essa amiodarona, alguns remédios psiquiátricos também podem causar. Então, essas são as indicações principais aí de fazer ultrassom. Ou quando você percebe um aumento dessa região da tireoide, né, dificuldade de engolir e tudo, a gente tem aí a indicação de fazer ultrassom. A função tiroidiana a gente indica, né, de rotina não tem indicação, mas só em um caso, nas gestantes. Hoje todas as gestantes têm que fazer função tiroidiana. Aquela mulher que tem desejo de engravidar, o ideal também, se ela puder, é fazer o hormônio tiroidiano. Principalmente as que já tiveram perda gestacional, né? Aí
é uma indicação precisa aí, porque a falta de hormônio, né, durante a gravidez pode dar aborto e uma série de problemas na gravidez, tá? Então, agora a gente tem um aumento aí da chance de ter doenças na tireoide hormonal com o aumento da idade. Então, a partir dos 45 anos, a gente pode dosar, né, em pessoas que têm esses sintomas, né, de baixa de hormônio, excesso de hormônio, os hormônios tireoidianos, tá? Pessoas que têm doença na tireoide na família também é importante. Pessoas com doença no coração, é importante a gente avaliar o hipotireoidismo subclínico, né, que aumenta a mortalidade do ponto de vista cardiovascular. Então, tem algumas condições que a gente vai avaliando e pedindo esses exames, né, da forma que forem necessários. Doutora Tássia, a alimentação influencia na função de tireoide? Existem nutrientes que são importantes para a tireoide. Então, a gente fala da vitamina D, do ferro, do cobre, da vitamina B12, do selênio, do próprio iodo. É importante para o funcionamento da formação dos hormônios da tireoide. Então, essas vitaminas a gente hoje encontra na maior parte dos alimentos. Então, quem tem uma alimentação saudável, rica em verduras, frutas, não precisa fazer suplementação, tá? A gente pede, né, nos nossos pacientes que já têm doença tireoidiana estabelecida, essas vitaminas, esses nutrientes. Se tiver algum déficit, a gente repõe. Como eu falei, não é tão comum assim essa deficiência. E a gente não necessariamente tem indicação de suplementar aí com suplementos nutricionais quem tem doença na tireoide. É lógico que quem a gente detecta alguma alteração de vitamina, a gente vai repor essa vitamina para deixar a tireoide funcionando de uma forma melhor e mais tranquila. E essas propagandas que tem em internet, suplementos naturais para resolver seus problemas de tireoide, isso daí Isso existe? não existe não, tá? Tem várias coisas, tem extrato de tireoide, né? Então a tireoide, ela é uma glândula que mexe com muito do funcionamento do nosso corpo, né? Então nenhum remédio substitui, nenhum suplemento, nenhuma planta, nenhum alimento substitui os hormônios que a gente precisa dar, né? No caso do hipotireoidismo, o hormônio da tireoide. Então, assim, os suplementos, eles podem ajudar esses que eu falei, né? Esses nutrientes que são importantes para a tireoide, a ajudar no funcionamento da tireoide. Mas quando tem indicação do hormônio, nada substitui o hormônio. Então, essas fórmulas milagrosas aí que vai salvar a tireoide, na maioria das vezes, né? É tudo mentira, tá? Você tem visto mais algum mito aí sobre a tireoide que talvez, assim, por exemplo, não chega pra gente na cardiologia, mas possa ser que para você chegue esses mitos que você vê hoje muito em rede social, informações, você queria falar, desmistificar? Eu acho assim, o mais importante é a questão do T3, né? Quando é que vai usar T3? Eu tenho hipotireoidismo, eu não melhoro os sintomas por causa que eu não uso T3. Então, a indicação formal é usar o hormônio da tireoide, que é a levotiroxina. Na maioria das vezes, a gente vai, né, estabelecer o bom controle com isso. Só que é isso, eu falo bem assim, que a tireoide, ela não melhora um estilo de vida ruim. Às vezes a pessoa tem outros problemas relacionados. Ela está com obesidade, ela está com carência nutricional, tá? Ela dorme mal, ela está muito estressada. Então, assim, não adianta a gente controlar a tireoide e achar que a tireoide vai melhorar todos esses sintomas. Esses sintomas também têm outras causas. Então, está se oferecendo muito T3 como forma de melhorar isso. Então, a gente não está olhando o paciente por completo. A pessoa está olhando só a tireoide do paciente. Então, se você tem problema de tireoide, cuidado, não caia muito em falsas promessas, faça um acompanhamento sério, né, com profissionais habilitados. E qual o conselho, doutora, você daria para quem tem problemas na tireoide? O que deve fazer, o que procurar, quem procurar, né? Qual as preocupações e os hábitos do dia a dia que essa pessoa que tem alguma alteração na tireoide deva fazer?
A primeira coisa é procurar um médico, né, que você tenha confiança, um endocrinologista que é o especialista aí na doença da tireoide, fazer o uso correto da sua medicação. Também tem muitos pacientes que fazem o uso da medicação, mas demora anos para ir no médico e essa dose aí já não é a dose que ele deveria tomar. Então precisa fazer um acompanhamento regular, tá? Ter uma alimentação equilibrada, cuidar do seu estilo de vida, porque dessa forma você vai ter melhora dos sintomas, fazer atividade física, beber água, né, sono, diminuição do estresse, isso tudo é importante para a melhora do metabolismo e melhora dos sintomas da tireoide que incomodam muito, tá? Então, a gente, nesses minutos aí, a gente transcorreu pelos principais temas da tireoide. Algo que a gente não falou que você queira falar? Algum que ficou aí deixado, que você acha importante alertar o público? Acho que a gente falou bastante coisa, viu? Foi sobre peso, foi sobre hipotireoidismo, nódulo, tá? Eu acho que a gente falou muita coisa aí. Teve muita informação boa hoje. É importante que dizer, enfatizar, né, que a tireoide mexe com tudo e deve fazer um acompanhamento regular para que o seu organismo pode trazer desde coisas simples, mas consequências severas como arritmia, AVC, provocado por essa arritmia, tá? Então esse acompanhamento deve ser de perto. E onde a gente encontra aí, doutora Tassiane, onde é que te encontra, onde você atende, qual é a sua rede social? Fala aí pro pessoal. Eu atendo no Itaigara, no Complexo Odontomédico aqui no Itaigara, tá? Eu estou presente também nas redes sociais. O meu Instagram é @doutora Tassiane Mega. Faço atendimento tanto presencial quanto online. Então, assim, para você que precisa do cuidado da tireoide, a gente pode ter feito aí dessas duas modalidades. Então, hoje o atendimento online para endocrinologia, eu acho que para muitas especialidades possibilita aí um atendimento bem mais completo, assim, em todos os locais do país, né? Então, você consegue ter acesso a um especialista aonde quer que você esteja. Doutora Tássia, obrigado aí novamente por ter vindo aqui no podcast Saúde em Pauta. E você, sempre quando eu te chamo, você sempre está disponível. Muito obrigado mesmo. Tenho certeza que vai ter outra oportunidade, porque já tem quase um ano que você veio aqui, você perguntou, passa rápido. E aí o podcast vai fazer um ano nos próximos dias aí, que a gente está com esse projeto, e agradecer realmente sua presença, que o objetivo nosso é sempre levar conteúdo de qualidade com profissionais de qualidade e respaldados na medicina e na ciência. Então, obrigado por participar. E pessoal, muito obrigado aí pela audiência novamente, e nos veremos no nosso próximo podcast Saúde em Pauta. Até mais. Abraço. Obrigada.